Ale e Fabrício, pra gente conversar um cadinho mais sobre o jogo e sobre como o Cruzeiro chega a esse momento de mata-mata. Chega de uma maneira gigantesca, né, Ale Oliveira? Porque o Arthur Jorge pega o time lá numa outra fase, num outro momento, numa etapa inicial de reconstrução de um trabalho que começou bem ruim ao longo dessa temporada. Libertadores mesmo começou aí no mês de abril pro Cruzeiro. Teve aquele confronto primeiro do Arthur Jorge com o Vitória. Nós podemos dizer hoje que após a conclusão do Brasileiro, da primeira parte do Brasileiro, que vai ser no fim de semana, e da Libertadores da América, já oficialmente confirmada com a classificação do Cruzeiro, nós podemos dizer que o Cruzeiro chega a essa etapa num nível absolutamente diferente, né, Ale? E eu vou te falar que por mais que o Arthur Jorge seja um ótimo treinador, e né, comprovadamente, eu acho que supera as minhas expectativas, né? Porque dependendo de uma combinação de resultados, o Cruzeiro pode ficar ali entre os 6, entre os 5 no Campeonato Brasileiro, que, na minha humilde opinião, é o que vai brigar o Cruzeiro no Brasileirão. Não que vai ficar em sexto, mas que vai ficar ali entre os primeiros, né? Não briga pelo título. Você consegue uma classificação, assim, sem sofrimentos na Copa do Brasil, não precisou de pênalti, nada disso, reverter um resultado, nada. Fez um 1-0 depois de 2-2 fora 1-0 aqui no Mineirão e tudo bem. E conseguiu uma classificação muito importante na principal competição. Oba! Vamos, Otávio! Ô, Fábio, o pessoal tá passando, sai daquele pelotão, tá? Meu caro Ale Oliveira, jogadores do Cruzeiro. O Otávio mandou aqui que não tá bom de garganta, não. Participou da transmissão junto com a gente por aqui também, né? Com toda a emoção da Itatiaia. Vamos aguardar aqui na zona mista para ouvir os jogadores. Passaram praticamente aqui o Caio, o Arroio rapidamente desviando, né? Nos driblando. A gente aguarda aqui a passagem também do Fabrício Bruno, que está se posicionando por aqui também para falar. Já eu volto da zona mista, é o pós-jogo da Itatiaia, Ale. Tá, mas você me interrompeu pra nada, então, só pra, porque se é o guerreiro, você pipoca, agora você mas interrompeu aqui, pra quê? eu tentei dar aquele bote, aquele carrinho, tentei dar aquele carrinho, acabei errando o bote, a turma passou. É que o Otávio tá muito esperto, né, o Otávio tá muito, não tá que nem o Matheus Cunha era o falso 1, ô Cirilo, pelo amor de Deus, ô goleiro. Passou aqui num silêncio. Mas ainda bem que não deram uma criança pra ele, senão eles palmavam. Ô Cirilo, é o seguinte, mesmo eu confiando no trabalho do Arthur Jorge, ele superou minhas expectativas. Pode terminar essa parte do campeonato entre os 5, 6 primeiros, tava na zona do rebaixamento até outro dia aí, se classifica no grupo mais difícil da Libertadores, com esse show na última partida, com o time jogando bem, e consegue a classificação sem sustos na Copa do Brasil. Fora que alguns jogadores recuperaram o seu melhor nível, né? O Fagner é um deles, o Kaique é um deles, o Jonathan Jesus, que era reserva inclusive, tá jogando muito bem. Hoje, ele não apareceu, e é o que o torcedor meio que queria, né? O Mateuzinho jogou muito bem. Ele não inventou, sabe, não arriscou, ele tem condição para fazer mais, mas hoje ele teve uma partida consciente, sabe? O Christian tá vivendo seu melhor momento, o Sinisterra praticamente está estreando aí, né? O Arroio teve seus bons momentos, então individualmente também houve uma evolução, graças ao trabalho do Arthur Jorge também, né? E, bom, os objetivos foram atingidos. Claro que domingo tem uma partida importante, o Fluminense faz também um bom campeonato brasileiro, né? Mas, pra mim, se fechar agora esse primeiro semestre, do que começou, né, o Cirilo, em que pese, claro, o título do Campeonato Mineiro, que era muito importante, pra mim tá de ótimo tamanho, tá de excelente tamanho, com uma perspectiva ainda melhor para o segundo semestre, que são contratações, e esse cara, que é muito bom, tendo tempo para trabalhar esse time, hein, Cirilo? A perspectiva é muito positiva mesmo, viu? Alexandre Simões, potes definidos, hein? Pro sorteio da Copa Libertadores nessa sexta-feira ao meio-dia. Tudo definido, Cruzeiro pote 2, e esse pote 2 tá com carinha de pote 1, hein, Alexandre Simões? É exatamente isso, Cirilo. Então vamos lá. Pote 1, Flamengo,
Coquimbo Unido, Independente Rivadavia, Universidade Católica, Corinthians, Cerro Porteño, LDU e Independente Del Valle. O pote 2, isso aqui eu tô falando por grupo, tá? Depois eu falo a colocação que cada clube ficou de acordo com a classificação que a Conmebol vai fazer. Pote 2, Estudiantes, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol e Rosário Central. O que vai acontecer? O número 1, né, o primeiro geral é o Flamengo, o segundo, o Independente Rivadavia, o terceiro, o Del Valle, o quarto, o Cerro Porteño, o quinto, a Universidade Católica, sexto, LDU, sétimo, Corinthians e oitavo, Coquimbo Unido. Agora a gente vai para o pote 2, que aí é do 9 ao 16, e isso vai valer a partir lá das quartas de final. Quando os times se enfrentarem, quem tiver a menor pontuação faz o segundo jogo em casa. O Flamengo é 1, então o Flamengo sempre jogará em casa. O 2, o Rivadavia, a não ser que ele pegue o Flamengo, ele jogará em casa. Então é assim. O número 9 é o Rosário Central, o 10, o Mirassol, 11, Palmeiras, o 12, o Cruzeiro, 13, Platense, 14, Estudiantes, 15, Tolima e 16, Fluminense. A curiosidade é que se valesse a regra antiga, a gente teria um Fla-Flu, porque o Flamengo foi o melhor primeiro colocado, o Fluminense foi o pior entre os segundos colocados. Agora, ô Cirilo, você sabe que a China Azul bateu um recorde hoje que já tinha simplesmente 50 anos, né? É a maior média de público da história do Cruzeiro numa fase de grupos de Libertadores. A maior média do Cruzeiro era em 1976, quando os 3 jogos da fase de grupos tiveram 140.880 torcedores no Mineirão, com média de 46.960. Agora, em 2026, os 3 jogos do Cruzeiro na fase de grupos levaram 158.779 torcedores ao Gigante da Pampulha, com a média de 52.926. Então a China Azul bateu um recorde, é a maior média de público, a maior presença de público da história do Cruzeiro numa fase de grupos da Libertadores. E em campo, o time igualou as maiores goleadas dessa fase de grupos. A gente teve dia 5 de maio, pelo grupo G, Always Red 4-0 no Lanús, e dia 19 de maio, pelo grupo H, Rosário Central 4-0 no Universidade Central da Venezuela. O Cruzeiro iguala as maiores goleadas da fase de grupos dessa edição de 2026. E mais uma coisinha, os 55.724 presentes no Mineirão hoje, somados aos 44.625 do jogo contra a Chape, o Cruzeiro, domingo e quinta, 100.349 pagantes. Cirilo, como é bom ver esse time voltando à oitava de final de Libertadores, com a atmosfera que foi se criada aqui. Como é bom ver esse torcedor feliz de novo, depois de muito tempo, tá voltando a disputar uma Libertadores que era quase que normal todo ano. Você via jogar, eu vim jogar no Cruzeiro porque eu sabia que eu disputava a Libertadores. Então, a competição mais importante da América. É bom demais ver o Cruzeiro fazendo essa atuação. Uma atuação que o time vem crescendo a todo jogo, Cirilo. Cada jogo que passa vem aprendendo, vem crescendo. O jogo de equipe tá sabendo jogar Libertadores. Quem me convence que o Cruzeiro não entra como favorito numa competição de mata-mata? Pode pegar quem for. Flamengo, que é o que foi considerado o primeiro no geral. Não ter essa camisa pesada é tradição. Tudo pode acontecer no mata-mata, é saber jogar. E esse time tá sabendo jogar demais. O Arthur Jorge, é impressionante o que ele tem feito com esse cara junto com a comissão técnica. O que esses times estão correndo é brincadeira, cara. E tem poupado poucos jogadores. A recuperação, nossa. E aí, hoje, né? Que partida do MP10, né? Hoje foi puro suco da escola Cruzeiro, do bom futebol, do que é o DNA Cruzeiro. E aí, com camisa 10, funcionando. Que é Dirceu Lopes, que sempre teve camisa 10 aqui. Careca, Palhinha, Alex. Cara, impressionante. Montijo.
Cara, e ver o Matheus Pereira jogando o jeito que ele tá jogando, essa partida que ele fez hoje, que é isso, é demais. Hoje foi uma sinergia incrível aqui, torcedor jogou junto o tempo inteiro. Os jogadores estavam incansáveis. Sabe por quê? Porque tava vindo da arquibancada, tava uma loucura isso aqui hoje, cara. Que bacana ver o Cruzeiro de novo voltando a brigar por coisas muito grandes, topo. Essa reconstrução tá maravilhosa. Piquetito, seu comentário final também nessa jornada, Pique. Uma exibição de gala. Uma noite que vai entrar para a história do Cruzeiro Esporte Clube. Um bicampeão que desfilou no gramado no Mineirão. Categoria, talento, determinação, sistematização tática, coração. E um Mineirão com mais de 55 mil torcedores. Cantaram bem antes do jogo começar, até o final, cantando alegremente. Viu uma partida das mais belas de um jogador no Mineirão. Matheus Pereira, para mim, o jogador da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Não à toa o seu nome está na lista de Ancelotti de 55 nomes. E se olhar com muito carinho, por que não? Por que não? Muita coisa pode acontecer em uma Copa. Mas a Copa que importa para Matheus Pereira, a Copa que importa para o Cruzeiro, nesse momento é a Libertadores. Agora uma pausa, descanso, vem intertemporada, férias, e o Cruzeiro já está classificado para a Libertadores. Já vai saber nesta sexta-feira qual será o adversário. Como terminou em segundo, ele vai fazer o primeiro jogo no Mineirão e depois descer de fora na casa daquele que faz parte de um primeiro pote. O pote número 2, olha, muito forte na Libertadores. Pote 1 também. Eu fico com o coração batendo forte de emoção com a partida do Cruzeiro, em especial a exibição de Matheus Pereira. Numa noite de quinta-feira em que o 10 da história do Cruzeiro, de tantos, brilhou na camisa de Matheus Pereira. E estava aqui um 10 inesquecível. Ídolo, um príncipe, estava no Mineirão e acho que baixou o espírito, a alma, a lucidez, o talento de Dirceu Lopes em Matheus Pereira, porque desfilou uma das melhores partidas para premiar o público cruzeirense que aqui veio. Copa é com o Rei de Copas. Agora é Libertadores só depois da Copa do Mundo. Copa do Brasil, o Rei de Copas só depois da Copa do Mundo. E Campeonato Brasileiro é domingo. De novo lotar o Mineirão e vencer o Fluminense e buscar ficar entre os 6 primeiros no Brasileirão. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Pessoal, Cruzeiro arrebentou 4-0. Pessoal, o Cruzeiro tá jogando muito, jogou muito essa partida contra o Barcelona. O Matheus Pereira, meu Deus, como o bicho tá jogando bola, pessoal. Tá deixando a gente sonhar, hein? Cruzeiro, pra mim, é um dos favoritos aí pra ganhar a Libertadores, né? E depois que o técnico Arthur Jorge chegou no Cruzeiro, ele mudou completamente o time do Cruzeiro. Tá jogando muita bola mesmo. E se você acredita que o Cruzeiro tem a possibilidade muito grande de ganhar essa Libertadores, deixa aí nos comentários se você tá acreditando, pessoal. Então é isso aí, galera. Todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz nessa sexta, né? O Cruzeiro 4-0. E então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, galera. Fui!